todo funcionando e não se misturando. Você fala, mas o que isso tem a ver com o planeta Terra? É simples. O rio Amazonas, quando ele deságua no oceano, ele ainda permanece água doce mais de 70 quilômetros mar adentro. Você pode pescar peixinho de água doce no meio do Oceano Atlântico, praticamente 70 quilômetros lá dentro, está pescando peixinho de água doce. Você pega, por exemplo, o Rio Negro e os Solimões, antes de juntarem para formar o Amazonas, você percebe nitidamente que as águas estão diferentes. Ou seja, água doce e água salgada, o que aconteceria durante o dilúvio, você teria bolsões de água doce e de água salgada. E nós vamos estudar amanhã para ver que a quantidade da salinidade da água do mar não era tão alta quanto que a gente tem hoje. Ela é alta hoje devido ao dilúvio. Então a questão dos peixes teria muito problema. Teria peixe dentro da arca? Bom, só se a esposa de Noé quisesse colocar um aquáriozinho para enfeitar a cozinha, coisa desse jeito, mas tecnicamente não haveria necessidade. Daí entra o grande problema, que são esses caras aí atrás, os dinossauros. Como colocar dinossauros na arca? O grande problema que eu vejo é que muitas pessoas, e de uma forma geral na igreja, nós já fomos de tal forma endoutrinados a pensar que seres humanos e dinossauros nunca foram contemporâneos. E quando Deus fala para Noé que 2 de cada um entraria, 2 de cada espécie, obviamente Deus também está falando dessa turma aí de trás, dos dinossauros. O grande problema que as pessoas têm é como colocar todos esses animais na arca, incluindo os dinossauros. Daí a nossa pergunta: Noé teria colocado animais adultos ou filhotes? A resposta é simples: filhotes. Por quê? Porque é assim que a gente tem o hábito de transportar animais, por exemplo, da África para o zoológico. A gente leva animais pequenos, muito mais fácil para adaptação. Imagina Noé chegando para um dos filhos dele falando assim, ó, pega aquele Tyrannosaurus Rex. O Sem dá uma olhadinha para o cão e fala, isso daí é trabalho para o Jafé. E vai lá o Jafé fala, tá bom, eu pego, onde é que está o pecinha? Ele vai lá, pegaria um Tyrannosaurus Rex, filhote de mais ou menos uns 60 centímetros, um negocinho dessa altura assim, um catatalzinho, pega e fala, se morder eu te bato ainda. Segura e leva embora e coloca lá dentro da arca. Um macho e uma fêmea. Imagina cão carregando um brachiosauro. Um brachiosauro, quando filhote, ele tinha mais ou menos 50 centímetros. Pega no seu colo e leva o brachiosauro para dentro da arca. Sem nenhum problema. Você sabia que os elefantes, na sua maioria, são mais pesados quando filhotes do que a maior parte dos dinossauros? Acho que ninguém queria carregar o elefante para dentro da arca, porque aquilo era pesado. O resto era meio tranquilo assim. Ou seja, a questão de levar animais filhotes é algo importante. A questão dos animais selvagens, tratamos a área da alimentação. A questão dos carnívoros, principalmente. Eu já pedi para vocês darem uma olhadinha, mas vamos dar uma outra olhadinha lá no livro de Gênesis, que é algo fantástico. Capítulo 1, verso 29 e verso 30. Eu vou ler apenas o verso 30, que é o que está colocado ali, mas eu gostaria que você lesse, para ficar bem gravado na sua mente esses 2 versículos. Deus diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus está falando isso para Adão e Eva, ou seja, eles seriam vegetarianos. Mas para os animais, olha o que Deus diz, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim se foi. Deus fez dessa forma. Todos os animais eram herbívoros. O problema é que nós temos a ideia em pensar que a questão dos dentes caninos são utilizados para rasgar carne. Não necessariamente. Tem muitas plantas que você precisa dos caninos para rasgá-las. Um exemplo disso que nós temos hoje em dia, da questão dos animais, porque muitas pessoas falam assim, olha a cara do leão, vai me dizer que ele pasta.
Olha a cara daquele tigrezinho ali em cima. Você vai me dizer que ele não vê a hora de pegar uma boa salada de alface? Bom, deixa-me dizer o seguinte para vocês. Os estudos que têm sido feitos na África mostram o seguinte, que quando esses animais passam por uma grande escassez de caça, sabe o que eles fazem? Pastam. Você fala, isso é um exagero. Eu nunca vi um carnívoro fazer isso. Ah, é? O seu gato e seu cachorro, quando passam mal, eles fazem o quê? Eles falam para você, ô meu, me arruma um bife acebolado aí, não está vendo que eu estou numa situação meio crítica? Não, eles pastam. Eles comem grama. Para quê? Para estabilização do sistema. Parece estranho, né? Mas é assim que a coisa funciona. Ou seja, o que Noé precisaria se preocupar era em levar muita alimentação para todo esse povo. E essa alimentação seria o quê? Não tinha que ter freezer na arca, eu posso te garantir. Guardar, por exemplo, pedaços de camelos para os tiranossauros, pedacinhos de não sei... Não. Tudo que Noé precisaria levar era simplesmente comida no sentido de vegetais, capim, esse tipo de coisa. O que é fascinante nisso é que eu fico pensando o trabalho que não deve ter dado para preparar todo esse negócio. Imagina 371 dias na arca. Imagina você preparando 371 refeições para a sua família, sem contar a comida dos animais. Bom, a comida dos animais era mais tranquila, não precisa ter uma variedade. Mas imagina você na arca comendo a mesma coisa por 371 dias. Seria um problema sério. Uma questão importante, já estamos terminando, a parte dos animais na arca. Muitas pessoas ficam pensando o seguinte: deve ter sido um grande problema, mesmo levando filhotes na arca. Filhotes que eu digo, não estou me referindo a recém-nascidos, tá? Mas aqueles que já se alimentam normalmente, por si mesmos. Ou seja, imagina todo esse pessoal dentro da arca. Você fala, devia ser um cheirinho insuportável lá dentro. Imagina morar dentro de um barco desse tamanho por 371 dias, com tudo fechado. Só tinha aquela janelinha lá em cima. Vamos dar uma olhadinha e considerar algumas coisas a respeito disso. Primeiro, a Bíblia nos diz que Deus falou para Noé construir a arca com 3 divisões, 3 pisos, e para colocar compartimentos, ou seja, divisões dentro desses pisos, no sentido de ter o quê? Local para colocar os animais. O que é interessante é que quando nós lemos hoje, eu mencionei que a arca prevaleceu, ou seja, as águas do dilúvio prevaleceram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Isso implica que praticamente os 2 pisos inferiores da arca estavam abaixo do nível da água. Você fala, mas o que tem isso a ver? Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque ali embaixo estaria frio e escuro. Quando a coisa fica frio e escuro, acontece que a gente vai vendo por aqui assim, sabe? O pessoal começa a entrar em estágio de hibernação e torpor. A gente acha que é calor humano, né? O pessoal vem encostando assim do lado da gente, fala que legal, acho que o povo é tão carinhoso. Carinhoso nada, é sono mesmo. O povo está quase dormindo ali, pode acordar, dá uma chacoalhada, falei, está na hora de acordar, presta atenção na palestra aí. O que aconteceria com os animais? Animais com uma temperatura fria, do local escuro, dentro dos animais que nós conhecemos, animais da terra, praticamente eles passariam por estágios de hibernação. As aves geralmente por estágios de torpor. O que é interessante dentro da área de hibernação, que os estudos feitos em animais, é que eles têm condição de hibernar por 18 meses. Esse povo ficou na arca apenas 13. Tinha mais 5 meses para a continuidade da coisa. E na hibernação é fantástico. Você pega, por exemplo, um urso. O batimento cardíaco de um urso é, em média, de 30 a 50 batidas cardíacas por minuto. Então ele bate, tum, tum, tum. Quando o negócio está hibernando, o batimento cardíaco cai de 3 a 5 batidas por minuto. Já pensou? Tum. Morreu. Tum. Ressuscitou.
O negócio é doido. Você vai ter que chacoalhar o bicho, não chacoalha, deixa ele hibernando, deixa quieto. Mas só para você ter uma ideia, a hibernação e o torpor produzem 3 efeitos muito interessantes, estão ali embaixo. Primeiro, praticamente não haveria necessidade de alimentação. Os animais, quando hibernam ou quando estão em estágios de torpor, não se alimentam. Segundo, poucos resíduos biológicos, o que é exatamente o que vocês estão pensando. É o número 1 e o número 2. Não tinha problema ali, a bicharada estava dormindo, todo mundo sossegado, não tinha vazamento, coisas desse jeito, tudo tranquilo, sossegadinhos ali. O número 3 também é um processo lento de desenvolvimento. Ou seja, a coisa iria